começa a era Domingues no Galo. Exatamente, Léo. Até peço desculpa por ter colocado ali, né, em primeira mão. Não, porque... a notícia sempre tem prioridade. Exatamente, os nossos ouvintes e aí e os espectadores também no YouTube terem essa notícia em primeira mão. E Atlético acabando de confirmar aí a chegada do Domingues. O contrato vai até o final de 2027, treinador de 47 anos, treinador mais consistente do futebol argentino na atualidade, vinha de um trabalho no Estudiantes de La Plata desde 2023, onde conquistou 6 títulos no comando. Então é um treinador vitorioso, um argentino vitorioso, é mais um argentino, um Atlético aí, né, saindo o Sampaoli e aí o substituto o argentino Atlético, que tentou outros nomes mais no futebol europeu, especificamente português, não conseguiu, e aí achando o Barba, como é o apelido, ele é conhecido na Argentina, chegando, a postagem é muito interessante, o Atlético colocou aí um cavanhaque nele com o símbolo do Galo aí para anunciá-lo, ele que não vai comandar a equipe amanhã contra o Grêmio, mas vai estar na arena do Grêmio. Ele vai encontrar com a delegação em Porto Alegre, na concentração, no hotel. Ele vai ter o primeiro contato com o elenco alvinegro, com os jogadores. Ele que já vem em reuniões sistemáticas com a gestão do Galo para intensificar aí os reforços. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas é o primeiro contato que ele vai ter ali ao vivo, tete a tete com os jogadores ali para né, passar aquela força. Mas o time vai ser comandado pelo Lucas Gonçalves, Léo. Luciano Dias, começa a era Eduardo Domingues, Lu. Uma era com muita expectativa, né? O Atlético vem sofrendo aí nas últimas temporadas. Aí eu não vou jogar a culpa só nos treinadores, Léo. Acho que o Atlético tem que definir melhor o que quer, qual plano, qual projeto oferece aos treinadores. A gente vê uma falta de convicção na transição de um técnico para o outro. Vou só contratar o treinador e no passo de mágica esse treinador vai fazer o time jogar. Não é assim. Tem que apresentar um projeto, espero que tenha apresentado para o Eduardo Domingues, e aí naturalmente as coisas podem fluir com mais naturalidade. É um Atlético que sai de Felipão e vai para Cuca. Cuca, Gabriel Milito. Gabriel Milito volta para o Cuca. Sampaoli, não necessariamente nessa ordem, mas é uma situação que é muito incoerente, né? Se a gente pensar em características de trabalho de cada treinador. Sobre Eduardo Domingues, é um técnico que é vitorioso. A festa que foi feita para ele no meio de semana, ou no fim de semana, na semana passada, não é à toa, Léo, porque é um treinador, como o Fernando destacou, vitorioso, vem de grandes trabalhos e não com poderio financeiro dos clubes, Estudiantes e principalmente anteriormente o Colón. É um técnico que gosta daquele time intenso, aquele time de marcação, aquele time de pegada, aquele time de transição rápida. Algumas características dos jogadores precisam ser revistas para se enquadrar também nesse projeto do treinador. O técnico também tem que entender o que ele tem nas mãos, não pode ser um treinador de uma nota só, como o anterior, que queria fazer algumas coisas sem os jogadores terem características para isso. Mas, Léo, falando assim de primeira, eu acho que é um treinador que o Atlético foi bem no mercado contratando o Eduardo Domingues. Tem muito a acrescentar ao Atlético. Eu acredito que a parte que ele mais acrescenta já de cara é o aspecto defensivo. Que o Atlético tem tomado muitos gols no início do ano. O Atlético sofre gols bobos e assim, possibilita facilidades ao adversário. E tem lá na frente jogadores que decidem a qualquer momento. Então, a teoria que é dele, né, Fernando? Você falou que ele usa essa frase, né? Primeiro defende para depois poder atacar. Exato. Para este momento e este time do Atlético, eu acho que isso... Eu não acho, né? Eu acredito que isso casa muito bem. Não posso dizer que ele vai conseguir jogar sem o atacante que ele está acostumado, porque o Galo não tem esse atacante. Referência. Não tem. Então, em algumas coisas, e é normal que ele tenha que se adaptar ao que o Galo tem como plantel. Não é porque chegou um treinador e que tem cartaz, porque, gente, diferentemente, com todo respeito, e aí não é aquele com todo respeito do Grice que a gente vai detonar, né, e tal. Não, mas com todo respeito a treinadores portugueses vinham sendo falados, o Vasco Botelho, o próprio Carlos Carvalhal, que todo ano dá um ano no Atlético, Pedro Martins. Este é um cara que aqui, no nosso quintal, aqui do lado, tem sido o treinador mais importante do futebol argentino. Então ele tem um cartaz para... Sabe quando a gente vai contratar um jogador, você fala assim, tem que trazer um cara que está em alta. Eu vou trazer o fulano, o Luciano Dias, porque jogou muita bola lá naquele time. Mas peraí, mas tá jogando?
Não, ele não tá jogando bem. Então é uma aposta sua. Esse cara não está em grande fase. Você tá apostando que você consegue recuperar, fazer esse cara jogar. O Atlético está contratando um treinador que está em grande fase. Ele está em um grande momento. Então, neste momento, a direção atleticana é que precisa ter um trato e um jeito e um contato com ele para aproveitar o máximo deste treinador, mostrando a esse treinador que este é o elenco. Ainda dá tempo de contratar um ou dois ali, mas não é um planejamento de um ano. Porque na maioria das escalações que eu pesquisei, ele jogava com 3 zagueiros. Jogou muito com 3 zagueiros. Ele tem uma variação. Né? Saída de bola. E o Atlético está com dificuldade de ter um zagueiro nesse momento. Então, é claro que ele vai se adaptar. E é aí que o bom treinador aparece. Eu nem vou trazer à tona aqui a discussão LeBron James, Michael Jordan, porque um ganhou tudo com o mesmo time, o outro ganhou com um tanto de time. E esse é o argumento para defender o LeBron perto do Jordan. Mas o Jordan, tecnicamente, foi superior ao LeBron James. Mas por que o LeBron James entra na briga e muitos defendem o LeBron? Porque o LeBron James ganhou em vários times. Ou seja, ele se adaptou a outras situações. O Jordan ganhou com um elenco incrível, que ele era assim, ele foi gênio, ele é, né? Ele não morreu. Mas assim, o Eduardo Domingues, talvez seja para ele agora também o maior desafio. Ele saiu da Argentina, é um futebol brasileiro, por mais que tenha um monte de estrangeiro no time do Atlético, falam castelhano, espanhol, o que seja, é o futebol brasileiro, é uma cultura diferente, é uma cobrança diferente, é um incentivo diferente, a torcida é diferente. Ele vivia um momento lá que a torcida dos Estudiantes tomasse um 4-0 em casa, o povo ia falar assim, pô, mas culpa desses caras, nosso treinador é bom. Se ele toma um 4-0 aqui em casa, o torcedor do Atlético vai falar, ih, trouxe um pior que o Sampaoli. Então, é um momento de adaptação, mas é difícil desse momento de adaptação no meio do campeonato pegando fogo e com o time precisando de resultado. Ô, Léo, e acrescentando, o que ele tem que entender, ele não vai ter tanto tempo para treinar. Diante do calendário apertado, que é o futebol, a gente fala muito sobre mudança de treinador, um novo treinador que pode chegar e trazer ali um gás novo para o vestiário, que a gente fala muito, só que tempo mesmo para treinar, trabalho tático, técnico no campo, o Eduardo Domingues não vai ter esse tempo todo não. Então, até isso, o treinador que está chegando tem que entender para colocar suas ideias aos poucos e também quem está analisando o futebol de uma forma geral tem que entender esse contexto. Adroaldo Leal, você que está do outro lado da lagoa e que sem dúvida alguma já fica monitorando o Atlético, que é bem provável que seja o adversário do Cruzeiro na decisão. O que você imagina, o que você não gostaria de ver no Atlético numa final? Estou dizendo assim, é notório que para o torcedor do Cruzeiro ele quer que o Atlético nem chegue na decisão. Mas no que você acha que vem uma grande mudança de treinador que pode acontecer no seu rival? A defesa de melhorar fica mais perigoso? Afinal, agora ficou mais difícil? Ou ela fica teoricamente mais fácil, que o cara vai chegar, vai mexer no time, vai começar um trabalho? Qual que é a impressão do outro lado? Eu creio que o que pode melhorar e ter uma diferença, porque ele não vai ter tanto tempo assim para chegar a implementar o que ele gosta, a maneira que gosta, enfim. Mas a postura dentro de campo, que isso faz uma diferença absurda. A questão da postura do time, e a gente tem visto, né, pelo menos após a saída aí do Sampaoli, que o que parece que o clima, grupo, melhorou. Mas ainda a questão de postura ali em campo, tem hora que ainda, sabe, a gente sente alguma coisa diferente e ele pode fazer com que essa postura mude, principalmente sabendo, né, a gente que sempre tem informação, a gente procura apurar tudo e saber tudo, o estilo que esse treinador ele tem de trabalhar. A gente sabe, né, o Fernando até trouxe a informação, que com ele, aquele jogador preguiçoso, aquele jogador que, sabe, eu não vou correr muito agora, vou dar uma segurada, esse jogo não é bom, eu gosto mais do jogo grande. Com ele não cria, não se cria. E indo nessa linha, Adro, tem que parar de jogar a culpa sempre no treinador, né? Ué. No Atlético aí, é muito fácil, 6 meses jogando culpa. Mas o Cruzeiro também. Pois é. O Cruzeiro só não foi de 6 meses porque o trabalho do Jardim foi bom ano passado. Você viu aquele gol a que o Tite questão é que errou? no último caso, Fernando, muita coisa era culpa do treinador. Não em outros trabalhos. Gabriel Milito, por exemplo. Não, especificamente outras do São Paulo. situações. Mas no último caso, o São Paulo tinha muita parcela. Porque o que está acontecendo? Fala do gol que o Tite perdeu lá. Contra o Pouso Alegre, o Tite perdeu 2 gols. Cara a cara o pênalti que o Tite fez. Bobeira, né? Nossa, que empurrão do Tite. Então, mas é sobre isso. Então é uma mudança que
Claro que, nesse momento, eu imagino que o torcedor do Atlético E a está cobrança contente. sempre maior no treinador do que no É que é mais time. fácil mudar o técnico que mudar o time Claro, todo. até contratualmente, o custo que tem isso. Né? Isso é uma coisa lógica. Mas aqui no Brasil a gente tende, na Europa isso acontece também, mas aqui acontece com mais tranquilidade, a certeza de que mandar o cara embora vai melhorar. Sabe, aqui a gente tem essa certeza. Se mandar o Tite embora, vai melhorar. Porque Virou o uma coisa Tite é cultural, o né? problema do Cruzeiro. É uma coisa Peraí, cultural. mas quem que vem pro lugar dele? É o Guardiola? Porque aí, beleza. Mas daqui a pouco o senhor vai começar a receber as mensagens da galera que ficou viúva aí do técnico português. Não, vai mas- falar, mas mas com o vai Fernando melhor- Diniz, o mesmo time, você viu o que virou? Então, mas aí que tá. Cada time é um time, cada ano é um ano, cada treinador é um treinador. Então, o que o Atlético precisa agora? De ter paciência. E outra, de parar de gastar dinheiro com a rescisão de treinador.